A hora da graça, a hora da graça. Que a graça e a paz esteja com todos os irmãos que nos acompanham nesta manhã. Meus amados irmãos, eu quero vos trazer uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele estava entrando em Jericó. E ali naquela cidade havia um homem chamado Zaqueu. O próprio texto que acabamos de ler diz que ele era chefe dos publicanos e ele era rico. Mas embora Zaqueu ele fosse um homem rico, havia ainda uma riqueza que faltava no coração de Zaqueu, porque dentro do coração daquele homem havia um vazio existencial que a riqueza ela não pôde preencher. E a palavra do Senhor diz que Jesus, então, entrando na cidade de Jericó, já era a penúltima semana do Senhor na terra. Ele estava subindo para Jerusalém. Ali ele haveria de entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário. E quando Zaqueu viu aquela grande multidão, ele queria ver quem era Jesus, mas por ele ser de pequena estatura, ele não conseguia ver por causa da multidão, porque aquela multidão era um impedimento. Entenda uma coisa: sempre que nós quisermos nos chegar até Jesus, sempre vai haver um obstáculo, sempre vai ter uma multidão para nos atrapalhar. Veja que aquela multidão era um obstáculo na vida de Zaqueu. Mas o que me chama a atenção e que eu acho lindo na vida desse homem é que esse homem ele não desistiu. Por ele ser de pequena estatura e a multidão atrapalhar ele de ver quem era Jesus, ele não desistiu de conhecer Jesus. Ele corre à frente da multidão e ele sobe num sicômoro, numa figueira brava, e porque Jesus haveria de passar por ali. E qual não foi a surpresa de Zaqueu quando Jesus ele chega debaixo daquela figueira e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Sabe o que me chama a atenção, meu irmão? É que Zaqueu queria conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Tanto que Jesus, quando chega debaixo daquela figueira, Jesus disse, chama ele pelo seu nome: Zaqueu, desce depressa. Jesus já conhecia Zaqueu. Jesus sabia e conhecia o vazio existencial que havia na alma daquele homem. Então o maior interessado em ter um encontro com Zaqueu era o próprio Cristo. Mas Zaqueu ele teve a iniciativa de ir e ver quem era o Senhor Jesus. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E imediatamente aquele homem então ele desceu daquela figueira. E a palavra do Senhor diz que ele recebeu Jesus com alegria, ele recebeu Jesus gostoso. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que a própria multidão que estava ali seguindo o Mestre, seguindo o Senhor, foi a mesma multidão que criticou quando Jesus entrou no lar de Zaqueu. A própria multidão diz: olha, ele entrou para ser hóspede de um homem pecador. Então saiba de uma coisa: não é porque as pessoas estão nos lugares aonde Cristo está que verdadeiramente essas pessoas são discípulas do Senhor. Há muitas pessoas hoje que estão nos lugares onde Cristo está, mas pouquíssimas pessoas
são verdadeiramente discípulos. Muitos estão nos lugares em que Cristo está, mas estão ali para criticar, estão ali para ver o que vai acontecer. Essa multidão, ela acompanhava Jesus, mas nem todos tinham o objetivo de ser discípulos. Muitos estavam ali para ver os milagres, muitos estavam ali para sondar o Senhor, para ver o que Ele faria, para o acusar, para o criticar. E da mesma forma hoje não é diferente. Mas Zaqueu, ele não deu ouvido para aquilo que as pessoas disseram, ele não deu ouvido para as críticas, e ele recebeu Jesus gostoso na sua casa. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus já está na casa de Zaqueu, algo então, uma mudança houve na vida daquele homem. Ele se põe de pé e ele diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, e a metade dos meus bens eu vou vender e vou repartir com os pobres. E Jesus então ele se alegra, e Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então, que história linda, meu irmão, que ilustra muito bem a nossa vida hoje. Porque quando Jesus ele entra na vida do ser humano, há mudança. Porque a palavra do Senhor vai dizer pela boca do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando a pessoa recebe Jesus na sua casa espiritual, que é a sua própria vida, a sua vida então é mudada, uma transformação acontece, assim como aconteceu na vida de Zaqueu. E aquele homem que era um publicano, ele teve então a sua vida transformada pela presença de Jesus. Mas o que eu acho lindo é que só a presença de Jesus provocou total mudança na vida de Zaqueu. Você não vê na Bíblia escrito que Jesus disse: olha, Zaqueu, você é ladrão, Zaqueu, você é desonesto, Zaqueu, você tem que vender os teus bens e dar aos pobres. Não, a própria presença de Jesus, a santidade de Jesus constrangeu a vida daquele homem de uma tal forma que ele teve então a sua vida transformada. O amor de Cristo constrangiu ele de uma tal maneira que ele quis mudar de vida. E assim também somos nós. A partir do momento que Jesus ele entra na nossa vida, nós vemos a santidade do Mestre, e a cada dia a palavra do Senhor diz que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus.